Olá, turma, tudo bem? Sou o professor Adriano. Nós vamos comentar um pouco sobre a dinâmica do marketing digital, né, e que está junto com o nosso de tópicos especiais em administração. Tá? É muito importante que esses tópicos que iremos abordar, vocês estejam ouvindo, estejam lendo o material que eu vou disponibilizar para vocês. Então, são orientações de estudos onde vai ser de valia para todo o nosso curso, tá? E principalmente para a nossa prova online, né, que vai acontecer daqui a pouco, em breve, e também a questão do nosso desenvolvimento ao longo do semestre, tá ok? Nós vamos trabalhar de modo interativo. Em alguns momentos eu vou estar mostrando o meu rosto, que nem estou mostrando agora, e outros momentos o PDF que eu preparei para vocês, as apostilas aqui que eu coloquei em PowerPoint, para ficar bem dinâmico isso. Eu vou estar disponibilizando isso também para vocês, tá? Não se preocupe, quem não puder ouvir esse vídeo, você pode pegar, imprimir esse documento que eu vou estar disponibilizando para você e tendo acesso a todo esse estudo também. É interessante, tá? Ouçam, vejam as considerações e qualquer dúvida, conte comigo, tá ok? Eu vou começar agora um momento de interação, eu vou ter que tirar o meu rosto daqui e vou estar passando para o nosso PowerPoint. Entender bem como é o marketing digital. O nosso marketing digital é... Deixa eu ver aqui que ele já apareceu aqui. Levando. Opa, apareceu para vocês aí. Ok? Deixa eu aumentar a tela. Nós vamos falar sobre o marketing digital de uma forma bem interessante. O que é uma estratégia do marketing digital? Tá? O marketing digital nada mais é que uma estratégia voltada totalmente para uma promoção. Ela é uma marca que é divulgada na internet, como a gente está falando aqui, ela tem uma diferenciação do nosso marketing tradicional, que a gente já utiliza há muitos anos, aonde ela envolve todos os canais, que é o produto, o preço e a praça e a promoção, como a gente já conhece, mas de forma diferenciada, na forma virtual. Essa estratégia, ela tem uma análise e resultado em tempo totalmente real. Então, a gente não precisa ficar se preocupando, será quantas pessoas que viram o meu outdoor, que eu acabei de colocar na rua, isso e aquilo, fazer esse mapeamento. Mas sim, nesses canais online, esses métodos são resultados todo momento. São tirados e contabilizados a todo momento. Então, em tempo real. Se você faz alguma veiculação no marketing digital, você, uma hora depois de ter veiculado aquela notícia, aquela propaganda, você já tem como mensurar qual é a acessibilidade que as pessoas estão vendo ou não. Tá? No marketing tradicional, ele demora um pouquinho mais. E como que surgiu esse marketing digital? Aí aqui eu estou dizendo aqui para vocês, coloquei um texto que é bem interessante. Ele surgiu no ano de 1990, que foi a primeira versão, onde a gente chamava isso de Web 1.0. Essa internet antiga, ela só permitia a interação dos usuários com aquela página. Ela não tinha essa dinâmica que a gente tem hoje. E a gente está falando aí de 20 anos de utilização da internet, de evolução, e a gente vê como que isso evoluiu. Isso acontece, essa interação só deixava que ele encontrasse algumas informações. Não é como a gente hoje pega e busca várias informações em um momento que a gente quiser. A gente digita lá qualquer coisa na internet e ela aparece aquela base de informações muito grande e vasta, tá ok? E, no entanto, a gente precisa entender que nessa época as empresas no marketing tradicional, ela tinha uma comunicação totalmente unilateral. O que era isso? Era feita no máximo de empresa para, entendeu? Algumas pessoas. Então, a empresa fazia essa, de empresa para empresa, instituição. Então, o consumidor percebia algo assim muito sucinto, entendeu? Sem muita interação, sem essa proximidade que a gente tem hoje. E a proximidade a gente a todo momento se aproxima no marketing digital, se aproxima dos
dos nossos fornecedores, da onde a gente quer comprar, é muito rápido. Então, em 1993, houve essa interação, essa unificação, aonde os usuários começam a ter acesso e começam a surgir esses primeiros anúncios, que a gente chama de clique. A gente clica e ele começa a contabilizar. E o que acontece depois de 7 anos? O marketing digital fica realmente parecido com o que ele é hoje. Olha a linha de transformação. A gente começa no ano de 1990, só após 10 anos, o marketing digital começa a ser percebido de maneira incrível, que é essa maneira que a gente percebe hoje. Olha só que legal aqui. Aí chega a era do marketing, né, digital 2.0. Onde todo mundo passa a ter acesso ao conteúdo, ao produto que esse conteúdo vai, e essas pessoas, nós como consumidores, começamos a ter acesso à interação, seja ela o quê? Eu vejo na rede e começo a discutir com a instituição, a organização. Isso tornou bem interessante. Eu vou passar agora para vocês aqui uma figura que vai retratar qual que é a diferença entre a web 1.0 e a web 2.0. Vocês vão ver essa diferença. Eu vou colocar um diagrama bem dinâmico aqui e vamos explicar. Era assim. Na 1.0, aqui estavam as empresas e as empresas se comunicavam somente assim, ó, com as pessoas. Ó, uma a uma. E aí não existia, se vocês repararem essa setinha, ela só está indo de empresa para pessoa. Não existia essa comunicação do consumidor para a empresa. Então ficava um pouco mais difícil mensurar qual era realmente a sensibilidade, a aquisição, o marketing de relacionamento que a gente fala hoje. Porém, no Web 2.0, que a gente acabou de falar no ano de 2000, que começa a acontecer e é o que a gente começa a enxergar, que nem a gente enxerga hoje, é assim, ó. Que legal, ó. Os mesmos usuários se comunicando toda hora. Então, as informações, ó, vejam a setinha aqui, essas informações, elas vão para um lado para o outro a todo momento. É muito dinâmico isso. Ela passa a ser ativa essa comunicação. E a gente começa a ver aqui, ó, no 1.0 a comunicação era passiva. A partir disso, olha só, publicações feitas pelas empresas, era aqui, ó, muito simples. Hoje é público. Então aqui ficava muito restrito. Aqui não, é público. Todo momento a gente enxerga isso. Por isso que tem essa figura aqui do Facebook, que a gente vai falar um pouquinho mais dele depois, onde ele faz essa interação a todo momento da empresa com o consumidor, com o nosso momento de relacionamento e no mais, tá? Agora, entra aqui que muitas das vezes era centralizada a empresa. Então, ela centrava somente essas comunicações únicas na empresa. Depois que isso tudo começa a acontecer, quem centraliza tudo isso são as comunidades que se interessam. Então, não adianta, eu tenho algo que me interessa, isso centraliza a um grupo. E aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre a questão de segmentação. Então, é muito importante que a gente entenda essa dinâmica e a diferença entre o marketing digital no ano de 1993, né, 1990, eu disse lá no início, lá 90 para 2017, não são 20 anos, né, são um pouquinho mais, né, me desculpem aí, e a gente vê aí essa evolução ao longo de todos esses anos, tá, quase 30 anos, né, na verdade. E aí a gente consegue enxergar o seguinte aqui, é muito legal a gente começar a entender de forma totalmente, hoje a gente já tem um marketing 3.0. Então você imagine que isso já melhorou bastante também. Mas essa dinâmica aqui, ela não mudou tanto, tá? Muda a forma de pensamento das empresas se apresentarem para o teu público-alvo e tudo. Aí a gente passa no dias de hoje. A internet é totalmente incorporada à nossa maneira de viver. Então, hoje, eu acredito que vocês não consigam ficar sem o celular na mão,
sem estar na frente do computador. Então, essa internet móvel, ela veio facilitar e faz com que a gente converse a todo momento. A todo momento a gente está conectado. E o que é estar conectado? É a todo momento estar conversando com um amigo que está do outro lado do mundo, um amigo que está até do nosso lado. A internet digital, esse mundo digital, ela veio para possibilitar isso também. Um amigo nosso, esses dias eu estava conversando com um amigo, ele estava no mesmo ônibus que eu estava, na mesma condução, e quando eu perguntei para ele, onde que você está? Ele falou assim, eu estou indo para o meu trabalho. Eu falei, também estou indo. E a gente estava na mesma condução. E quando eu falei o horário que estava, quando eu olhei para trás, ele estava lá atrás, eu estava na frente. Olha só que legal, mas a gente estava no mesmo local, se comunicando, se vendo. Então hoje, com essa evolução tecnológica, antigamente eu tinha que ir naquelas listas amarelas, né? E ver lá como é que era, o telefone, procurar por nome. Hoje eu digito e consigo obter a informação, que nem eu coloquei aqui, de uma pizzaria, de uma churrascaria, de algum evento de casa de show, alguma coisa desse tipo. Então ficou bem legal mesmo essa interação. E aí entra isso daqui. Eu coloquei, não é à toa que cada vez fica muito mais difícil a gente ficar desconectado do celular. A internet, ela está ao nosso alcance dos dedos. Então, isso é bem interessante. E as vantagens que esse marketing digital traz? Antigamente, os principais veículos que a gente tinha era TV e rádio. Era muito forte, muito forte. Hoje não. Ontem, essa semana, teve aí alguns noticiários que a gente consegue mensurar muito rápido. Então, as empresas hoje conseguem ter acesso a essas informações, que nem eu disse, muito rápido. Na TV demorava um pouco mais, no rádio demorava um pouco mais. Então, TV e rádio hoje, se você parar um pouco para pensar e analisar, está em segundo plano. E o marketing digital tem várias vantagens. E aí eu começo a dizer que a primeira vantagem é a comunicação. É feito fora da internet. Entendeu? Quando é dentro da internet, desculpa. Porque a gente tem essa divisão do marketing tradicional, onde ela era feita fora da internet, onde a gente divulga o outdoor, na TV, no rádio, e ela não permite que facilmente os consumidores se façam essa interação. Assim, postei algo, coloquei algo, como o consumidor recebeu isso? Já no marketing digital, essa comunicação é na hora. A comunicação no marketing digital, o consumidor tem acesso a 24 horas por dia, em tempo real, como a gente já disse. Uma outra vantagem muito importante que a gente pode falar é a questão do alcance mundial. Esse alcance mundial o marketing tradicional, ele ficava atingindo poucos grupos concentrados. Agora, por exemplo, ele usava, que nem eu já disse, outdoors, ele escolhia um local que ia influenciar determinada área, e essa área ia ser impactada. Eu, quando eu estava estudando na faculdade, eu passava muito dentro na Avenida Brasil para estudar e via lá os outdoors. E ali tinha um alcance muito grande por conta de quê? Porque a Avenida Brasil vive parada. Então você conseguia ter esse tipo de mensuração. Então a gente se baseava na hora de lançar algum produto, veicular alguma marca, algum produto, colocava em determinado ponto, e ali a gente sabia que ia ter essa paralisação, esse momento de estacionar o carro, que a gente diz aqui, que são esses engarrafamentos gigantescos que a gente tem no nosso Rio de Janeiro. E ali o consumidor olhava, será que ele atingiu ou não? Atingia, porque o volume é muito alto. Já no mundo virtual, qualquer empresa pode atingir não somente a Avenida Brasil, porque se você for perceber hoje, num carro, vamos colocar com no mínimo de 2 pessoas, um está dirigindo e o outro está com o telefone na mão ali.
pesquisando, colocando no WhatsApp algumas comunicações, comentando com as pessoas, olhando o seu Facebook, olhando as redes sociais, e a todo momento ali fica aparecendo os anúncios. Isso que é legal. Então você tem alcance e pode ser percorrido isso geograficamente. E o que é isso? Sem esse limite de eu só colocar um outdoor na Avenida Brasil. Esse meu outdoor, ele pode aparecer em vários locais. Uma outra questão de vantagem é a interatividade. Essa interatividade, ela tem uma via de mão única, que nem eu estou dizendo aqui. No marketing tradicional, ela só ia, depois que ela voltava. Então, a grande vantagem do marketing na internet é que ela fica muito mais interativo. Não fica somente nessa via de mão única, ela vai e volta, que nem eu mostrei naquela figura anteriormente, que ela é bem legal, essa figura aqui, ó, tá vendo? Ela fica interativa, ela vai e volta a todo momento, sem que isso prejudique a atuação. A comunicação deixa de ser unilateral, que é essa daqui, ela passa a ser totalmente com essa interação rica, onde todo mundo tem acesso. Outra coisa muito importante também do marketing é os dados. Esse dado de informações, quando a gente fala de pesquisa de marketing, ela precisa ser rápida. E ela acaba tendo essas informações de maneira muito rica. E essa maneira rica é de maneira que a gente pode confiar. Porque quando eu disparo a utilização desses dados fazendo pesquisas satisfatórias, de insatisfação, eu consigo mensurar muito rápido, ter o retorno muito rápido e ter esse feedback para eu agir em cima de uma determinada situação. Então, ela é bem importante. Dessa maneira, as empresas reduzem dinheiro com campanhas que não funcionam, tá? Então, como que eu faço isso? Eu reúno esses dados e começo a trabalhar a minha segmentação, que a gente vem discutindo. A minha segmentação, a gente está discutindo isso também no fórum, algumas coisas vêm abordando sobre isso. A segmentação no marketing tradicional, ela é um pouquinho mais cara, porque você segmenta em determinados pontos e a cada um você tem que colocar um determinado objetivo e tudo. Agora, já na internet, ela é possível um investimento extremamente direcionado a determinado público, porque eu já tenho dados. Esses dados já foram segmentados quando eu peço lá esse relacionamento. E eu começo a segmentar com mais eficiência, onde eu consigo aumentar a capacidade de campanha a um determinado público-alvo, onde eu não vou perder tanto, né, como a gente acaba perdendo no marketing tradicional. O nosso marketing digital também, ele tem essa base de internet em tempo real, como eu já disse lá. Os profissionais precisam ser bem antenados. Como que é isso bem antenado? Como as informações chegam de maneira muito rápida, eles precisam também acompanhar isso se adaptando. E aí isso vai fazer com que esses profissionais gerem para a empresa menos desperdício de dinheiro e de tempo. Então, como a internet vem crescendo de maneira absurda, ainda tem muito espaço para que os profissionais de marketing, as empresas, utilizem o marketing digital de maneira eficiente, tá ok? E uma outra coisa que eu gostaria de colocar em cima disso são algumas estatísticas, tá? Que eu tirei. Aqui tem a fonte de onde foi tirada. Ele diz o seguinte aqui, ó, do potencial dela crescer. O orçamento de mídia, ela ainda pode crescer 100% nos próximos 5 anos. Tá? 87% dos usuários de internet agora possuem um smartphone, que a gente chama do celular, a internet móvel na mão, entendeu? E é muito fácil ter esse tipo de acesso, de veiculação. Olha só, 3 milhões de anunciantes usam o Facebook
para alcançar os seus consumidores. É por isso que quando a gente entra no nosso Facebook, a gente tem várias informações. A todo momento a gente tem lá aquela distribuição, o pessoal tira a foto e coloca ali, o pessoal a todo momento está colocando, vendendo algo, porque eles sabem que ali está uma maior concentração. Então, é muita gente utilizando uma ferramenta, tá? As empresas, elas possuem um blog. E esse blog gera mais de 67% de visualizações. As empresas que não têm blogs, a gente vê que elas acabam ficando um pouco para trás. Então, quando a gente fala aqui B2B, que é de empresa para empresa, elas geram isso, que é se comunicando entre elas, entendeu? O Instagram, desculpa, tá ok? Passou rápido, é difícil para mim falar essa palavra rápida, né? Então preciso falar devagar ela. Passou a marca de 200 mil anunciantes em 5 meses. Por quê? Porque a plataforma é interessante na hora de anunciar. 93% das decisões que a gente fala são influenciadas pelas mídias sociais. Então, se eu quero comprar algo, 93% estão atrelados ou está atrelada a uma determinada mídia social. Tá? Os profissionais de marketing precisam se atentar a tudo isso. E o que é se atentar a tudo isso? Buscar a todo momento priorizar essa linha de ferramenta nova no mercado. Quando eu, como profissional de marketing, não me atento ao marketing digital hoje e quero ficar somente ligado ao marketing tradicional, posso estar perdendo o mercado. E isso não é muito legal para as organizações, tá ok? Uma outra questão é que existem vários canais digitais. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um de maneira rápida, depois vocês se aprofundem mais em cima desses canais, que é bem interessante. O primeiro é o blog. O blog é um canal importante do marketing digital, porque eu tenho acesso à possibilidade de minha autoria. Eu busco um determinado mercado, e esse mercado eu me comunico com ele, e eu fico a todo momento me interagindo e mudando, porque o benefício dele é que eu tenho controle do que acontece nele. Então eu posso editar, eu posso publicar, eu posso tirar algumas coisas, colocar algo de interessante. Então é bem legal abordar essa interação do blog, tá ok? A outra coisa é a Media Play. O que é isso? Eu tenho uns formatos que eu posso fazer digital. Como a gente vai num shopping e vê aqueles formatos do indoor, né, que são aquelas plaquinhas que ficam passando em alguns determinados locais, eu posso fazer isso, porque antigamente era só os bannerzinhos, sem nenhum tipo de interação. Eu posso fazer com esse Media Play divulgar isso de maneira bem diferente dentro do marketing digital. É colocar os meus anúncios em vários sites, principalmente em determinados portais. Se vocês prestarem um pouco de atenção, vocês vão enxergar a todo momento que quando você abre alguma coisa na internet, ele fica ali piscando algo para você. Então esse é o Media Play. E a todo momento ele fica ali fazendo com que você clique nele, dê um clique nele. E isso gera retorno para a empresa. Então é um espaço publicitário que as empresas vêm colocando como uma estratégia, tá ok? Uma outra ferramenta bem interessante são os e-mails. Esses e-mails marketing foi muito forte há um tempo, mas ainda é uma ferramenta que muitos utilizam, porque é um canal favorito. Mas eu tenho que ter muito cuidado com os e-mails que eu mando, que eles podem cair muitas das vezes no meu spam, na minha caixa de mensagem. E a gente sabe, quando cai no spam, é muito difícil a gente pegar e ver esse anúncio, alguma coisa desse tipo. Então eu preciso, quando faço um e-mail marketing, eu preciso entender que esse meu e-mail tem que ser bem direcionado aonde isso aguce lá, que os meus consumidores têm prazer de abrir. Não simplesmente pegar uma lista gigante de e-mail e fazer com que esses meus e-mails cheguem a determinadas pessoas. Não é isso.
Porque isso a gente faz, dispara um montão de e-mails. Não é isso a finalidade do e-mail. A finalidade do e-mail é que você dispare e o maior número de consumidores vejam aquilo e te retornem, gostando daquilo. E como é que é o retorno? É responder esse e-mail? Não. É buscar no mercado e o produto que foi anunciado, tá ok? Uma outra ferramenta interessante, e essa daí é indiscutível, são as redes sociais. Ela hoje movimenta muito, muito mesmo, o controle das mídias sociais em geral. Como é que funciona isso? O Facebook, o Twitter e o Instagram, eles têm uma porcentagem muito elevada de concentração de informações. Enquanto uma delas possui formatos totalmente diferentes, mas todas elas promovem a mesma questão de banner, a mesma questão de comunicação com os clientes. Aí a gente fala que é o contrário dos blogs que a gente tem na rede social, onde você tem 100% de controle. Já nessas ferramentas sociais, você não tem. Você tem que ter um cuidado para não surgir um comentário negativo. Eu acho que vocês já tiveram algumas situações onde vocês comentam algo e isso não é visto de bons olhos. E as pessoas começam a comentar e começam uma discussão muito grande. Isso acontece a mesma coisa quando uma empresa veicula o seu produto, a sua marca, o seu serviço dentro de um determinado ambiente. E aquilo pode soar de forma totalmente negativa. E quando isso surge negativamente, os profissionais têm que estar muito atentos a resolver isso muito rápido. E o que é isso? Como eu disse lá, é 24 horas por dia, instantâneo, você consegue mensurar. Você precisa ter pessoas que fiquem monitorando a todo momento essa interação nas redes sociais, que quando surgir um comentário que seja valioso para a empresa, porque a gente precisa entender que esse comentário negativo, às vezes, não é um comentário que para destruir, mas sim que a gente pegue esse comentário e utilize a nosso favor, de maneira que a gente, quando a gente faz a análise SWOT lá, que enxergar isso como uma oportunidade. E se for algo realmente negativo, que eu possa consertar o mais rápido possível. Porque quando eu conserto, mostra que a minha marca, a minha organização está totalmente ali inteirada e com vontade de fazer essa mudança, mostrando que esse posicionamento deve ser mudado, porque a gente, por mais que a gente queira veicular tudo certo, tem sempre um olhar mais crítico. Então, esses conteúdos de audiência que a gente chama, é extremamente valioso para a gente. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de vincular nas redes sociais, monitorar a todo momento essas veiculações, tá ok? Uma outra ferramenta que a gente utiliza hoje é o nosso marketing vídeo. E a gente vê os YouTubes por aí na nossa lida, quando você entra no YouTube, o tráfego é muito, muito grande, como eu estou falando aqui. 69% em 2017. A todo momento a gente é bombardeado com algum vídeo e a gente procura tudo na internet. Eu, por exemplo, gosto de ter videoaula via internet na minha questão do meu hobby, que é tocar guitarra. E eu tenho lá 5 professores, mas eu comprei material de um, porque esse material foi o que mais me agradou. Mas eles têm a mesma linha de raciocínio. Mas por que ele me agradou? Porque ele teve uma veiculação bem mais interessante que o outro. Então, eu preciso analisar também os meus concorrentes e ver o que eles estão fazendo, porque é muito legal quando eu consigo ter esse tipo de interação. A gente chama isso de benchmarking, onde eu vejo o que meus concorrentes estão fazendo e copio essa estratégia para mim. Não é copiar essa estratégia na íntegra, mas sim ver, caramba, ele está fazendo isso de modo mais correto do que o meu, com maior eficiência. Então eu crio um vídeo que vai chamar a atenção. E a gente utilizando essa estratégia, ela gera 3 vezes mais visitas
para o meu site. É por isso que a gente trabalha muitas das vezes com vídeo e ela atinge muito rápido. E só vou contar um fato bem interessante, que eu tenho 2 amigos crianças e eles fizeram uma brincadeira no vídeo que gerou vários cliques. Uma coisa boba, que a gente olha assim, fala assim, que coisa boba, mas gerou vários cliques, várias postagens para ele, as pessoas comentando sobre isso, e viralizou. Será que quando eu coloco a minha marca em evidência, eu não consigo viralizar também? Isso que é empresa, mas de forma positiva, tá? E a gente tem outros formatos também de marketing digital que vem surgindo ao longo do tempo, tá? Porém, é muito importante que antes que eu comece a utilizar essas ferramentas, eu preciso me aventurar nos conceitos básicos primeiro. É analisar essa ferramenta, que ela pode ser muito boa, mas eu preciso testar. Eu não posso, só porque a ferramenta funcionou para uma determinada organização, que ela vai funcionar para mim. Eu testo essa ferramenta. Então, eu preciso ter esse cuidado, que nem eu coloquei aqui, ó, de cair na síndrome do objetivo ou do objeto brilhante, que algo que acontece para uma determinada pessoa vai acontecer para mim. Uma organização veicula algo e foi interessante, teve um boom gigantesco, e eu acho que esse boom também vai acontecer comigo. Pode não acontecer. Então eu preciso, primeiramente, analisar essas novidades e começar a fazer determinados testes. E como que eu faço isso? Eu crio um conceito de segmentação, aonde eu pego aqui, ó, nesse grupo de pessoas que estão identificadas de cores diferentes e começo a separar elas iguais. Tá? Aqui está um grupo muito heterogêneo. Eu quero atingir esse grupo, eu preciso, de maneira assim, entender muito bem do que eu estou fazendo para atingir esse grupo. Mas se eu não consigo, estou com medo de veicular isso e não dá muito certo, o que, que eu faço? Eu pego esse meu marketing de negócio e segmento isso. E aí eu separei pelas cores. E aí, quando eu separei, eu começo a ter um grupo muito mais homogênico. Esse grupo homogênico, ele vai fazer com que eu lance determinado produto e seja separado corretamente. Esse é o meu público-alvo. É o pessoal aqui de azul. Então, eu vou em cima dele. Então, esse meu pessoal de azul aqui, eu acabo atingindo e começo a implantar benefício de diferenciação em cima desse consumidor azul. E isso que é importante. Depois, com um bom tempo, com boas pesquisas e tudo, eu pego tudo isso, entendo esse comportamento e tento atingir em massa a todos esses consumidores heterogêneos. E como que eu faço isso? Preciso entender a mente de cada um deles. Eu preciso entender como esse consumidor aqui, laranja, se comporta, esse consumidor verde se comporta e esse consumidor azul. E a partir do entendimento dessas 3 cores aqui, desses 3 consumidores, eu começo a atingir em massa. E como que eu faço isso? Eu utilizo as ferramentas tradicionais. Como que eu vou compreender esse comportamento? Eu preciso estimular o marketing digital com o meu produto, com o meu preço, com a minha marca, com minha promoção. Eu preciso estimular o ambiente econômico, tecnológico, cultural. Isso é segmentação. Tá? Eu preciso entender que esse meu consumidor tem característica totalmente diferente do outro. Eu preciso entender que muitos desses daqui, por exemplo, o laranja pode comprar somente por impulso. Esse verde aqui é totalmente racional. Esse daqui não está nem aí, ele compra mesmo por conta da necessidade. Então eu preciso entender dessa forma. O meu consumidor, como eu coloquei aqui, é uma caixa preta, que eu preciso analisar e depois dar ali o segmento em cima de cada uma reação. E essa reação é qual produto que ele escolhe.
qual a marca que ele quer, como que ele quer a distribuição. Eu preciso entender, avaliar como que esse meu consumidor, o comportamento dele é de compra. Então eu preciso ter tudo isso em mente para que eu faça um marketing digital de excelência, onde eu entenda tudo isso e eu entre nessa linha de raciocínio, que é a todo momento me comunicar e entender como funciona essas diferenças, tá? Ah, qual que é o melhor, qual que é o melhor hoje? Não, o marketing tradicional tem as suas vantagens. O marketing digital tem as suas vantagens também. Então eu preciso a todo momento estar monitorando tudo isso. Então deixa eu voltar aqui para o meu rostinho. E que você, aluno, tá, se intere mais sobre esse assunto. Se você tem essa vontade de querer estudar mais sobre esse mundo digital de tecnologia, aprofunde mais. O nosso material ele é muito rico. A gente vem falando das nossas unidades de maneira bem legal. Ó. Se você colocar aqui essas unidades, você vai conseguir entender que o nosso conteúdo ele é rico. Então busque a todo momento essa melhor compreensão de dados, essa melhor compreensão de conhecimento de todas as áreas do marketing, buscando a segmentação correta, o posicionamento correto de todas as situações, tá? Eu vou deixar esse material, esse PowerPoint, esse PDF para vocês, junto com esse vídeo, tá ok? Vou disponibilizar e qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Fale comigo, mandando um e-mail, participando dos nossos fóruns de dúvidas, mandando mensagem. Não deixe de fazer isso, tá ok? Porque a gente está aqui para te ajudar e tirar qualquer tipo de dúvida, tá ok? Um grande abraço, tá? E até a próxima.